Olá, tudo bem com vocês? Mais uma vez, Suzana Faria, sua professora de matemática. Sejam bem-vindos, todos os estudantes da Educação de Jovens e Adultos da cidade do Paulista, a mais um programa da nossa Escola em Casa. É um prazer estar com você e mais uma vez poder compartilhar o que eu sei, o pouquinho que eu sei de matemática com vocês. Sejam bem-vindos, a todos uma boa aula e aproveitem. Hoje será a nossa 12ª aula e nós vamos aprender sobre lateralidade e localização espacial. Na aula anterior, nós falamos sobre exatamente figuras espaciais. E aí, mais uma vez, surge a nomenclatura de espaço. Nós vamos nos colocar agora no espaço e vamos aprender o que significa lateralidade e o que significa exatamente ali a localização espacial. Para eu entender uma localização espacial, eu preciso aprender também antes sobre lateralidade. O que é lateral, o que é da direita e o que é esquerda, não é? Qual é o meu lado predominante? Eu sei que muita gente escreve com a mão esquerda, não é? Mas foi convencionado que existe a direita. A direita é a mão que a gente mais escreve. Então é a mão que tem mais pessoas escrevendo. Tem gente que é ambidestro, escreve com as duas mãos, desenha com as duas mãos. Nós sempre temos um lado nosso do corpo que é mais utilizado. Nós observamos isso no jogo de futebol, não é? Quando o jogador ele tem mais habilidade de chutar a gol, se for um jogo de futebol, com a sua perna esquerda ou com a sua perna direita. A mesma coisa no jogo de vôlei. Qual a mão que aquele jogador utiliza mais para fazer saque, para fazer uma cortada, não é? Então, a lateralidade é quem vai ensinar. Eu tenho que entender primeiro em mim o que é o lado direito e esquerdo, para poder também eu entender no espaço o que está do lado direito e o que está do lado esquerdo. Não esqueçam que quando nós precisamos nos localizar no espaço, a gente precisa ter um ponto de referência. Por exemplo, o chaminézinho aqui do meu lado. Ele se encontra do meu lado esquerdo. Não é isso? Então, o ponto de referência para mim é o chaminézinho. Se eu olhar agora para o chaminézinho, você vai ver que eu estou do lado direito dele. Então, isso é nós aprendermos a nossa localização espacial. Aonde eu me encontro nesse espaço. E qual é a parte predominante no meu corpo, para que eu entenda também lateralidade. Vamos lá? Primeiro a gente vai compreender o que é lateralidade. Eu trouxe aí o do dicionário Oxford, que ele diz que lateralidade é a qualidade ou condição do que é lateral. Diz também que é predomínio ou maior eficiência de um dos lados do corpo, de um entre dois membros simétricos ou de um dos hemisférios cerebrais, quanto a certa atividade ou função. Pois bem, essa é no dicionário o que significa lateralidade. Vamos lá? Já a localização espacial, eu fui lá procurar no dicionário de Priberan e ele diz que localização espacial é ato ou efeito de localizar. Local em que se situa algo ou alguém. Exemplo, enviou a sua localização através do celular. Muitas vezes a gente usa um táxi e aí nesse táxi a gente tem a nossa localização e às vezes a gente compartilha aquela localização. Hoje é uma coisa bem comum nós usarmos ali o mapa no celular e sabermos onde nós estamos. Mas se a gente for andar a pé naquele local, ou apenas com informação de outras pessoas, como a gente vai conseguir se localizar? Será que isso é importante? Será que eu ou você, alguma vez na vida, já se perdeu em algum local, foi a uma cidade nova que não conhece, né? Usou um ponto de referência para ir para essa cidade, mas mesmo assim, quando chegou lá, não conseguiu se localizar? Porque a gente precisa, além de saber o endereço que nós precisamos ir, um ponto de referência para que a gente possa, daquele lugar para outro, poder se locomover de forma adequada, não é? Quantas vezes a gente vê pessoas que entram por vielas, como chamam,
que são ruas sem saídas, né? E aí se perde completamente. E às vezes até tem um prejuízo tão grande, né? A gente já viu histórias de pessoas que se perdem em avenidas e termina até perdendo a própria vida, porque entra em ambientes que não sabiam, vão para lugares que não deveriam ir, simplesmente porque não tinha um ponto de referência adequado, não conseguia se localizar no espaço. Então, se localizar no espaço é muito importante. E nós não podemos ficar exclusivamente dependentes de celular. Ah, mas eu tenho um celular, agora eu consigo chegar ou sair mais fácil dos lugares. Muito bem, mas é muito bom quando a gente tem esse conhecimento conosco mesmo, quando a gente sabe se localizar melhor. Então vamos lá, né? Não vamos nos perder nessa aula. E aí? O que a gente vai aprender hoje é o que significa paralelos, transversais, o que significa esquerda, direita, perpendiculares. Tudo isso são usados nas ruas hoje em dia para a gente se localizar nelas. Então vamos lá. Paralelos são retas em lados opostos de uma figura que nunca se cruzam. Então, paralela. Se você está numa rua, você está aqui no centro de Paulista, está naquela avenida principal, tendo como referência a igreja. Ali existe duas faixas de transporte e que elas vão juntas, mas elas nunca se encontram. Então, isso são chamados de paralelos. Eu vou explicar mais na frente, mas vamos lá. Nós temos as transversais, que são linha que atravessa a partir de um ponto de referência transversal, ela atravessa. A paralela, elas vão juntas, mas nunca se encontram. Quando a gente fala de retas, de desenhos, né, na geometria, elas são retas que não se encontram. Já a transversal, ela cruza. Vamos mais à frente um pouquinho. A perpendicular diz-se das retas ou planos que podem ser interceptados por um ângulo reto, o que produz um ângulo de 90 graus. É aquele cruzamentozinho assim que a gente vê que tem uma rua que vem assim, a outra vem assim. Aquele ângulo ali do meio é chamado de ângulo reto, então essa é uma perpendicular. Nós temos, como eu falei, a direita e a esquerda. Vamos mais na frente. Como eu falei anteriormente, a gente precisa primeiro aprender a lateralidade. Então aí veja aí os desenhos de duas mãos. Quando você observa esse desenho, você vê qual é a mão direita e qual é a mão esquerda. Ela está virada assim. Mas se ela vira assim, observe, ela só mudou a sua posição. Continuou sendo mão direita, mão esquerda, mão direita e mão esquerda. Observe que a única coisa que mudou foi o ladinho dos dedos dos polegares, porque simplesmente virou para o outro lado. Então aí a gente já tem a predominância e já compreende o que é mão direita e mão esquerda. Mesmo que eu vire de lado, a minha mão direita vai continuar sendo essa e a minha esquerda vai continuar sendo essa. Observe como eu falei lá no começo que um jogador de futebol, ele usa a predominância dele, se é direita ou esquerda, se ele vai chutar com a perna direita ou com a perna esquerda. Quantos de nós aí, quando a gente assiste a seleção brasileira, que eu coloquei ali, a gente observa os jogadores que vão chutar e até o seu adversário ele sabe que aquele jogador ele vai chutar a bola usando a perna esquerda ou usando mais a perna direita. E às vezes acontece até no jogo do jogador que tem predominância na direita chutar com a esquerda. Mas aí, você sabe, existe também no campo o lateral esquerdo, o lateral direito. Mais uma coisa falada de lateralidade. Eu disse o nome lateralidade, mas aí no jogo de futebol você diz muitas vezes aí, olha o lateral esquerdo, olha o lateral direito. Como é isso? É exatamente isso que nós estamos estudando aqui. O lateral direito vai jogar mais pela direita e o lateral esquerdo vai jogar mais pela esquerda. Então veja que no nosso dia a dia já tem aí presente, na minha e na tua vida, o estudo sobre lateralidade. Vamos lá. Olha ali a perna direita do jogador. A perna que ele vai chutar a bola é essa. E a perna direita do adversário. Mesmo em lados diferentes do campo, a perna dele, a lateralidade dele, direita e esquerda, permanece a mesma. Tá vendo aí? Perna direita.
Aí agora a gente vai para a localização, como eu posso me localizar no espaço. No início, quando não existia nenhum instrumento desenhado ou algum objeto sólido para as pessoas se localizarem, era usado as posições das estrelas. Então as estrelas estão aí, olha, e era usada para que o ser humano pudesse se localizar com seus barcos ou até andando, não é? Onde era que estava essa estrela, eles seguiam essa estrela e com o passar do tempo foram desenhando a posição dessas estrelas no céu para poder se localizar aqui na Terra. Então, as estrelas é um dos instrumentos mais antigos de localização para a humanidade. Observe aí nesse desenho desse menininho aí, ele está de costa para a gente e a partir da posição do nascimento do Sol, que é no leste, pôde-se fazer agora o sul, o oeste e o norte. Observe que o norte está na frente do menino, à direita dele está o leste, à esquerda está o oeste e atrás está o sul. É outra localização que nós podemos fazer também. Testa aí na tua casa, com os teus filhos, teus netos, teus irmãos, pai, mãe. Testa, o lado que o sol nasce sempre vai ser o leste. Vamos lá, olha ali a mão, é o braço direito do menino. A outra forma, depois de totalmente desenhado, as estrelas, a posição do sol, o nascimento do sol, do poente, foi desenhado aí a rosa dos ventos, que é coisa maravilhosa, e que ele marca o leste, o sul, o norte e o oeste, e os pontos delas, que são chamados colaterais, que é quando a gente mede ali, olha, o sudeste, o leste, o noroeste, o sudoeste. Nas próximas aulas a gente vai aprender a marcar isso aí tudo direitinho e até na aula de geografia. O professor de geografia também faz essa colaboração aí com a rosa dos ventos também. Mas hoje a gente vai aprender, como eu disse, lateralidade e localização espacial. Mas nós não vamos nos aprofundar nas partes colaterais de um mapa, tá bom? Vamos lá. Também, com o passar do tempo, as civilizações foram desenhando as cartas geográficas e os mapas para também poder se locomover. Foram construídos os navios, né, os meios de transporte grandes, né, barcos, depois navio, e aí precisava andar, né, navegar nesses mares. E como que eu vou saber a minha posição no mar, onde eu só vejo água de todos os lados? Né? Uma coisa é aqui na Terra, eu tenho uma posição e tenho um ponto de referência, mas e no mar? Como eu posso saber qual lado que o navio tem que se dirigir? Então, os seres humanos começaram também a fazer esses desenhos, a registrar as suas posições através de mapa de cartas geográficas. Temos hoje uma coisa maravilhosa chamada GPS, né? Que aí está lá nos nossos celulares. Muitas vezes eu faço uso dele. Eu quero saber o endereço, vou lá, digito o endereço e aí ela me leva para o lugar certo. Eu posso ir de ônibus, eu posso ir de carro, posso ir a pé, de bicicleta, mas aí o GPS me ajuda, vai dizer, olha, a tantos metros, vire à direita na rua tal e tal. A tantos metros, vire à esquerda na rua tal e tal. E aí o GPS, através do celular, ele me guia também. Mas não esquece, é muito importante que a gente entenda as nossas posições, nós mesmos, para não depender só da tecnologia. Porque a bateria do celular pode acabar, não é isso? Então vamos lá. GPS, nós temos também a bússola, que é bem anterior, né, que também marca aí as posições do norte, do sul, do leste, do oeste. A bússola. Pois então, coloquei aí agora essa foto do centro de Paulista, do centro da cidade de Paulista. Observe aí que é uma foto antiga, mas é uma foto bem legal que dá para a gente ter uma ideia do que a gente aprendeu agora com a localização, nossa localização espacial. Então, tem um menininho ali, olha, colocado na frente da igreja, para que a gente possa ter bastante compreensão do que significa localização espacial. Eu preciso entender aonde eu estou, no local que eu convivo, no local que eu preciso ir. Então, que localização eu tenho? Aí eu preciso de um ponto de referência para isso. Porque eu não posso simplesmente
dizer que estou à direita ou à esquerda de algo se eu não tenho aquele ponto como uma referência. Então eu coloquei aí a igreja Santa Isabel, está circulada, e o menininho aí de cabelo cor de laranja está na frente dela. Então o ponto de referência nosso é a igreja Santa Isabel, aí no centro da cidade do Paulista. Então vamos lá. Eu tenho agora ali duas retas, né? Elas são paralelas. Então elas estão juntas, mas nunca se encontram. Temos ali na seta roxa uma transversal. Então eu passo de um lado para outro da rua, uma transversal. E agora eu tenho ali na curva ali, no sentido do lado esquerdo do menininho, que ele está com o bracinho levantado e o braço que está levantado dele é o braço esquerdo, eu tenho uma perpendicular, porque ali, naquele cruzamento ali, forma um ângulo de 90 graus. E a gente vai estudar também sobre ângulos, né? A gente vai entender. Mas aí, observe que as setas vermelhas são as paralelas, a roxa é uma transversal e a amarelinha ali, aquele que eu deixei bem mais claro, notório para a gente, é uma perpendicular, ok? Então aí, a partir do centro da cidade do Paulista, e eu estando na frente da igreja, eu posso me localizar para o sentido que eu precisar. Se eu precisar ir para o centro de Abreu Lima, se eu precisar ir para Olinda, eu vou ter como referência ali aquela igreja. E aí eu vou saber exatamente onde é que eu me encontro nela. Vamos lá. Então a gente também se utiliza desse tipo de mapa, não é? Que aí é um mapa, já não é um desenho, e a gente pode usar também ele. E aí eu tenho o centro da cidade de Recife, no bairro da Boa Vista. E aí eu tenho aquela rua ali, olha, Conde da Boa Vista, Rua da Saudade, 7 de Setembro. E tem as setinhas ali e o trajeto em verde. E aí eu também tenho a mesma coisa, tendo como ponto de referência aquele pontinho vermelho lá na tela, eu posso também saber qual é a direita, qual é a via aí que é paralela, qual é a perpendicular e qual é a transversal. E aí o desafio é exatamente esse, você observar essa figura e fazer exatamente esse trajeto do que a gente aprendeu hoje. O que é uma perpendicular, uma rua perpendicular, o que é uma paralela e o que é uma transversal, ok? E mais uma vez, como sempre, corriqueiro que eu faça isso, eu termino a aula com Cora Coralina também. Ela diz, o que vale na vida não é o ponto de partida, e sim a caminhada. Caminhando e semeando, no fim terás o que colher. Então, o importante é caminhar. Mesmo que o ponto de partida seja agora. A educação de jovens e adultos já perdeu muito tempo na vida. Precisa ir em frente. E o importante é caminhar. A partir de agora, para onde é que a gente vai? Onde é que eu quero chegar e onde é que você quer chegar? Até a próxima aula.